uma realização EMAG, coordenação da desembargadora federal Terezinha Caserta, desembargadora federal Inês Virgínia, também da juíza federal Renata Lotufo e eu mesma, juíza federal Márcia Hoffmann. Volto a pedir a todos que mantenham desligados o microfone e a câmera. Perguntas e comentários no chat serão bem-vindos. Será reservado um tempo para respostas ao final. O participante ou a participante deverá colocar o seu nome. A palestra de hoje é Povos Ciganos, Mitos, Estereótipos e Exclusão Social. Nossa palestrante é Aline Miklos. Aline é cigana, pesquisadora, artista e produtora cultural. Doutoranda em História Social em regime de cotutela entre l'École des Hautes Études... Ai, meu francês está péssimo, Aline, eu vou falar tudo de novo. Entre l'École des Hautes Études en Sciences Sociales e a Universidade de São Paulo. A Aline também é mestra em História da Arte e obteve seu bacharelado em História pela USP. Também teremos conosco o doutor Luciano Maia. Doutor Luciano é subprocurador-geral da República, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade de Londres e bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. E assim, sem mais delongas, como prometi, eu já passo a palavra à nossa convidada, Aline. Aline, por favor, é com você. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito o convite do Dr. Luciano Maia, da doutora Inês Virgínia, da doutora Terezinha Caserta, da doutora Márcia Hoffmann por estar aqui. E eu também gostaria muito de agradecer a equipe da EMAG que trabalhou para a realização desse evento, que são muitos detalhes e tudo muito bem coordenado e tudo muito bem feito. Também gostaria de agradecer muito ao público que tomou um tempo para estar aqui escutando a gente e aprendendo um pouquinho mais sobre o que são os ciganos, de onde vêm, e acabando com alguns preconceitos, né? Hoje eu fui convidada para falar sobre preconceito e ciganos, então primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu entendo como preconceito e depois eu gostaria de falar sobre quem são os ciganos, né? Se é um estilo de vida, se é um povo, se é uma profissão, uma religião, então a gente vai falar sobre isso. Então, o que seria o preconceito? O preconceito seria uma ideia preconcebida sobre uma pessoa, sobre um povo, geralmente carregada de estereótipos negativos, né? E o preconceito, quando ele vai para a ação, é a discriminação. Então, é muito difícil saber se vem primeiro a ideia, né, pré-concebida, o preconceito e depois a discriminação, ou se vem a discriminação e depois o preconceito. É o discurso, é a ideia, é a discussão sobre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque tanto o preconceito quanto a discriminação, elas fazem parte de um conjunto, eu poderia falar, um conjunto de práticas culturais, institucionais, históricas, interpessoais que reforçam constantemente a desigualdade social e a submissão de um grupo a outro. Então, preconceito e discriminação fazem parte justamente desse conjunto de práticas que muitas vezes são naturalizadas e as pessoas reproduzem como se fosse uma coisa natural, sem estar muito pensando sobre isso. Isso a gente vê muito, por exemplo, em piadas preconceituosas, por exemplo, que as pessoas acabam contando sem pensar muito sobre o que estão fazendo. E muitas vezes, ou sim, né, ou às vezes se dão conta, e muitas vezes as pessoas elas não entendem que esses preconceitos, essas piadas, essas atitudes, elas têm consequências e consequências muito duras na vida dessas pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Por exemplo, a questão dos ciganos, né? Então, tudo isso que eu estou falando são ideias discutidas por vários intelectuais, por vários filósofos também, como Silvio de Almeida, o Carl James e vários outros também ciganólogos no Brasil. Então, eu também gostaria de agradecer muito toda a pesquisa que foi feita antes de mim e eu sou justamente fruto de tudo que veio antes de mim, né? Inclusive as pesquisas do Dr. Luciano. Então,
Para mim, o preconceito ele vem mais ou menos por aí. Eu falei a grosso modo, e agora eu vou falar sobre quem são os ciganos ou povos romanis, que a gente também vai discutir sobre a palavra cigano, sobre a palavra romani. Então, quem são os ciganos? Né? Seria um povo, uma etnia, uma religião, um estilo de vida, uma profissão, uma cultura? O que seria isso? No Brasil se confunde muito, inclusive eu escuto muito falar que pessoas falando, eu acho que eu sou cigana porque eu me mudo muito, porque eu tenho uma alma cigana e etc. E tudo isso. E também mas a pessoa ela não entende, por exemplo, que os ciganos eles são um povo que tem uma origem, que tem uma etnia, né? Então, essas confusões que são geradas e estão no imaginário popular, elas têm uma consequência quando a gente vai discutir políticas públicas para povos ciganos. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, e só como a título de exemplo mesmo, foi o caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que ele vetou o projeto do deputado Carlos Mink, do PSB, que instituía o dia 24 de maio como Dia Estadual de Santa Sara Cali e do povo cigano. Quando a gente vê toda a discussão, tanto a justificativa do Carlos Mink, defendendo o projeto, quanto o veto do governador Wilson Witzel, quando a gente vê essa discussão ela gerou muito mais em torno da religião do que em torno dos ciganos como povos ciganos, como etnia, como pessoas. Então, por isso que eu falo que essa confusão ela pode gerar problemas, e ela geralmente gera problemas e gera prejuízos também em relação às comunidades étnicas, e nesse sentido, os ciganos, né? Então, já dizendo que os ciganos é um povo que tem uma origem, a gente vai falar sobre essa origem. Existem várias teorias sobre a origem dos povos ciganos, e existem as teorias científicas, existem as teorias que a gente escuta muito dos avós, dos pais, e que não são menos importantes também, porque fazem parte da cosmologia, do entendimento de vida das famílias, né? Então, tem pessoas que falam que vieram do Egito, tem outras que falam que são descendentes de beduínos, e tem a teoria mais científica, que seria a teoria de que vieram da Índia no século XI. Mas, independente da teoria, de quem escolheu qual teoria, né, todas elas falam que os ciganos são povos diaspóricos. O que são povos diaspóricos? São povos que saiu de um lugar e foi para outro, e a partir desse sair de um lugar aqui se tornaram povos. Seria basicamente isso. Então, por que saíram da Índia no século XI? Uma das teorias é que eles foram escravos no Império Turco-Otomano. Então, o Império Turco-Otomano não podia escravizar nem muçulmano, nem cristãos, nem judeus, então eles foram para o norte da Índia e pegaram essa população para ser escravas. Existem outras teorias também, tem pessoas que podem escrever no chat quais são as outras teorias, né? Então, eles foram escravos no Império Turco-Otomano e depois foram se esparramando pelo mundo. E chegaram na Europa do Leste mais ou menos no século XIV e na Europa Ocidental no século XV. E, em primeiro lugar, eles foram bem recebidos. Inclusive, trabalhavam muito no exército, construindo armamentos, trabalhavam muito como veterinários também. E também eles, para circular, eles tinham carta do imperador do Egito, tinham carta de príncipes da Hungria, da Boêmia, da Polônia. Então, eles tinham cartas de recomendação falando que eram nobres católicos. Então, eles eram bem recebidos em um primeiro momento, sempre com estranhamento, porque, inclusive, tem vários relatos, tem vários textos que falam que eram pessoas diferentes pela cor, pelos hábitos, pelo cabelo, que eles usavam cabelo grande, barba grande, enquanto na época era cabelo curto e barba curta. A professora Henriette Anciot, que foi minha professora na UFSS, ela fala muito sobre essa chegada dos ciganos na Europa. Então, quem quiser saber mais sobre isso, pode ler os trabalhos dela, né? Então, primeiro eles foram bem recebidos com esse estranhamento e depois começou o preconceito. Então, inclusive, eles foram escravos na Romênia,
desde 1385 até 1856. Então, foram mais ou menos quase 500 anos de escravidão, né? E além disso, teve vários episódios e grandes episódios de discriminação. Por exemplo, um outro exemplo seria a Gran Redada, que foi em 1749. Eu anotei todas as datas aqui que eu ia usar. Então, foi em 1749, na qual o rei da época, que era o Fernando VI, ele mandou prender, assassinar e mandar para trabalhos forçados várias pessoas ciganas. Então, esse preconceito, ele existiu e ele se acirrou, se tornou mais forte quando foi a época da construção dos Estados Nacionais na Europa. E, inclusive, porque quando o Estado vai se constituindo como nação, eles começam a se pensar como uma identidade, o que é o verdadeiro francês, o que é o verdadeiro italiano, o que é o verdadeiro espanhol, e começa a excluir as outras formas de identidade, né? E isso foi, na época, positivista e tudo. Então, nessa época, justamente, tudo que não se encaixava no que eles acreditavam que seria o francês, ou o espanhol, ou o italiano, era rechaçado. Inclusive, os ciganos, eles foram rechaçados. Um outro episódio também de perseguição das comunidades ciganas que foi muito forte, e até hoje se fala muito pouco disso, foi na época do nazismo. Inclusive, na época do nazismo, teve campos de concentração, em especial para os povos ciganos na França. Em Auschwitz, por exemplo, tinha uma parte do campo que era especialmente para famílias ciganas também. E a gente tem que ver que as políticas nazistas, elas não começaram com o nazismo e elas não terminaram com o nazismo também. É importante a gente ter isso em mente. Inclusive, na França, continuando a falar da França, em 1912, por exemplo, eles criaram um carnê antropométrico, que era uma identificação, um documento de identidade diferente para os ciganos. E cigano lá era sinônimo de nômade, né? Então, eles criaram esse documento diferente para eles. Terminou a época do nazismo, terminou a guerra. Então, em 1960, esse carnê antropométrico, ele passou a ser um carnê de circulação e, na realidade, não muda muito, porque os ciganos continuavam tendo um documento de identidade diferente dos franceses. E esse carnê de circulação na França só acabou em 2017. Então, até 2017, as pessoas ciganas na França tinham um documento de identidade diferente dos outros franceses. E isso eu estou falando principalmente as populações que vivem em caravanas, que circulam e tudo, porque depois tem uma outra migração de ciganos para a França, que é depois da queda do Muro de Berlim e tudo, que já seria uma outra história, né? Então, com essa chegada na Europa e com as famílias ciganas que foram se espalhando pelo mundo, né, foram construídos e foram constituídos 3 grupos principais de povos ciganos. Então, existem vários outros subgrupos, né? Em um primeiro momento, eles eram divididos como ciganos orientais e ciganos ocidentais. Quem fala muito disso é o Marcos Stoyansky, na tese de doutorado dele. Inclusive, ele também fala muito dessa origem diaspórica. E quem quiser saber mais sobre isso, eu indico fortemente a leitura do trabalho dele. Então, nessa distribuição dos grupos, surgiram 3 grupos principais, que são os Roms, que estão mais na Europa do Leste, que se construíram na Europa do Leste, e eles falam romanês, ou romani também, ou romanô. Depois temos os Sintis, que estão mais na região da França e da Alemanha, e temos os Calês, que originalmente também estão em Portugal e Espanha. Então, esses são os principais grupos, sendo que os Roms, eles são divididos em vários subgrupos. Os Sintis não tanto, mas sim, tem alguns subgrupos, e os Calês também. E esses subgrupos, eles são divididos de acordo com as famílias. Inclusive, eu não sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo que os Calês também estão divididos em subgrupos, porque eu conheço mais a história dos Roms, justamente por ser de uma família Rom. Então, essa seria a classificação geral. E agora eu vou falar um pouco sobre a palavra cigano.
a palavra cigano, ela é uma palavra dada a um grupo. Como seria a palavra indígena? A palavra indígena foi os europeus que chegaram nas Américas, acreditavam que estava chegando na Índia, então falou, esses são índios. Então acabou dando um nome para vários grupos indígenas, enquanto esses grupos indígenas se dizem, eu sou Xavante, eu sou Guarani, eu sou Caiová, etc. Então, a palavra cigano, ela também tem esse significado. Foi uma palavra imposta para um determinado grupo e muitas vezes essa palavra é criada por não ciganos, né? Ela muitas vezes ela servia para o Estado para ele classificar qualquer tipo de grupo que tivesse uma origem que eles acharam que era vagabundo, estrangeiro, ou que seja. Então, vagabundo, estrangeiro, nômade, não sei o que, então é tudo cigano. Inclusive, nessa classificação cigano, na Europa, tem vários grupos que eles não têm essa origem indiana ou essa origem comum, por exemplo, e na realidade são minorias étnicas francesas, irlandesas e tudo. Só que elas são categorizadas como ciganos. Então, essa palavra ela foi muito discutida no Congresso de 71, que foi o primeiro Congresso Internacional Cigano na Europa. E nesse congresso foi criada a bandeira cigana, que é muito linda. Foi criado também o hino cigano. E também foi rediscutida essa palavra ciganos. Então, eles preferiram utilizar a palavra rom. E hoje, por exemplo, existe uma parte dos ciganos que eles preferem ser chamados de rom ou romá e etc. Geralmente são os romos que preferem. Mas também tem outros grupos de ciganos, inclusive os calons no Brasil, que eles preferem ser chamados de ciganos, eles já adotaram essa palavra. Então, por mais que tenha uma conotação negativa, esses grupos, eles preferem ressignificar essa palavra. Então, eles, ao invés de cigano significar vagabundo, nômade, etc., hoje eles ressignificaram a palavra e eles falam, eu tenho orgulho de ser cigano. Então, eles utilizam muito essa terminologia. Enquanto os roms, eles já preferem usar a terminologia e a palavra romar, por exemplo, né? Então, por isso que eu acho importante também, quando a gente for falar e for mencionar, a gente também respeitar essa maneira na qual essas pessoas preferem ser denominadas, né? Então, que é uma grande discussão também. Então, essas pessoas ciganas ou povos romanis, eles chegaram nas Américas logo no início da colonização e teve uma diferença com a política de Portugal e a política da Espanha. Em Portugal, eles mandaram para as Américas várias pessoas ciganas logo no início da colonização. Inclusive, na primeira visita da Inquisição, que foi em 1591, já tinham relatos de várias ciganas. Então, eles já estavam aqui, já estavam no Brasil. Enquanto no resto da América Latina, a política espanhola dizia, inclusive, que não era para mandar os ciganos para a América Latina, e eles chegaram depois. Então, a grande migração foi no século XIX e também tem muita migração no século XX. Os primeiros a chegar no Brasil foram os calons, e eles estão no Brasil há 500 anos. E os roms, que são da Europa do Leste, eles já chegaram no final do século XIX e início do século XX, a maioria. Aqui na Argentina, eu estou falando desde Buenos Aires, os calons, tanto os calons como os roms, eles chegaram já no final do século XIX. Agora eu já posso falar rom, calon, sinti, que vocês já sabem, né? Então, eles já chegaram, tanto os roms quanto os calons, que aqui é chamado calê, eles chegaram no XIX, e teve muitos que chegaram também no século XX. Inclusive, tem muitas famílias que chegaram depois da Segunda Guerra Mundial e chegaram fugidos da guerra também. Inclusive, é um trabalho muito interessante que ainda não foi feito para quem quiser pesquisar sobre isso. Tem pouca coisa escrita, né? Então, a grande questão é que aqui na América Latina, famílias, nas Américas, né?
famílias que estavam separadas há muitos anos, por exemplo, os calês de Espanha e Portugal e os romos da Europa do Leste, eles se reencontram. E, para o Estado, todos eles são classificados como ciganos. Mas isso não significa, por exemplo, que não houve estranhamento. Porque não era que os romos chegavam, ai, que maravilha, somos irmãos. Porque há muito tempo eles estavam separados. Então, aqui na América, nas Américas, eles começaram a conviver de novo. Mas, ao mesmo tempo, existem diferenças, existem particularidades entre esses grupos que eu acredito que devem ser respeitadas, inclusive quando a gente está falando no campo jurídico, no campo cultural, essas diferenças elas devem ser respeitadas, porque muitas vezes os povos ciganos e romanis, eles são vistos como um povo homogêneo, que tem uma mesma cultura, que tem uma mesma cosmovisão, sendo que isso não é verdade. Inclusive, quando a gente está pensando em políticas públicas, a gente tem que levar muito em conta essas particularidades desses grupos. Tem muita coisa em comum também, inclusive os romos, que falam romani, e os calões no Brasil, a língua deles é chamada chive. Chive significa língua em romanês. Então, eu sempre escutei dizer que o chive era muito diferente do romanês. Super diferente, a gente não se entende, etc. Só que hoje, escutando muito sobre o chive, eu vejo que tem muita semelhança. Inclusive, muitas vezes é uma questão de pronúncia que é diferente, tem muitas palavras que são diferentes realmente, mas também tem muitas palavras em comum. Então, a origem, a raiz dessas línguas, tanto o chive quanto o romanês, é a mesma. E existem vários outros pontos em comum também, por isso que muitas vezes no ativismo, os calões e os romos, e os poucos sintes que estão no Brasil, e os Ludar também, que é um outro grupo, eles estão juntos, né? Então, no Brasil chegou logo no início da colonização, e eu falo que as leis e os decretos contra os ciganos chegaram no mesmo barco que chegaram os ciganos também, porque logo no início começaram os primeiros decretos dizendo que as famílias ciganas não podiam andar juntas, não podiam vestir a roupa, não podiam falar a língua deles, não podiam praticar a cultura deles. Então, inclusive, tem a lei do Getúlio Vargas, de 1936, se eu não me engano, que fala que é proibida a entrada de ciganos, de deficientes físicos, de doentes terminais no Brasil, por exemplo. Então, os ciganos eram classificados, eles eram colocados nessa categoria. E a consequência disso, que eu falo que é a consequência do preconceito e da discriminação que existe desde o início da colonização, a gente vê até hoje. Por exemplo, começou a se pensar políticas públicas para povos ciganos no Brasil somente a partir dos anos 2000, com a criação da CEPIR, né, em 2003 tivemos a criação da CEPIR e do CONAPIR. Então, começaram as discussões para se criar políticas públicas nacionais, obviamente existiam algumas estaduais, mas para construir políticas públicas nacionais começaram a partir dessa época. E a gente teve marcos importantes no Brasil também. Por exemplo, em 2006, teve um decreto presidencial que institui o Dia Nacional do Cigano, que é o dia 24 de maio. Em 2013... teve a publicação da CEPIR, Brasil Cigano, que é um guia de políticas públicas para povos ciganos. Em 2015 também teve o senador Paulo Paim, que eu não falo ele, mas junto com pessoas ciganas também criou o Estatuto do Cigano, que agora está sendo votado no Senado. Esse estatuto tem muitas discussões sobre ele. Eu acho que a maioria das pessoas elas estão de acordo que sempre é preciso melhorar, e eu acho que tudo é preciso melhorar também nesse sentido, mas a criação desse estatuto é muito importante, é muito interessante. Inclusive, eu não conheço outro país na América Latina que tem uma proposta assim. Então isso foi o que aconteceu no Brasil. As primeiras discussões foi a partir dos anos 2000,
Mas, na prática, o preconceito continua, a discriminação continua e a realidade dos povos ciganos ou romanis no Brasil continuam também. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de preconceito que os povos ciganos ou romanis, eles enfrentam, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Primeiro, vamos falar sobre os estereótipos. Os estereótipos, muita gente classifica como positivo e negativo. Eu vou falar sobre os positivos, mas para mim é positivo na cabeça de quem cria esses estereótipos, porque para as pessoas ciganas, nenhum estereótipo ele é positivo. Por exemplo, estereótipos positivos seria a mulher sensual com saia e brinco, a mulher fatal, aquela Adara da novela, né, lá dos ciganos, a Dara e o Igor, e etc. Só que quando a gente vai nas comunidades ciganas ou romanistas, a gente vê que as mulheres, elas não são exatamente assim. Inclusive, esse é um problema muito grande, porque muitas vezes quem carrega toda essa tradição de roupa e etc. são as mulheres, e quando as mulheres elas não atendem, não só as mulheres, mas os homens também, mas quando eles não atendem esse estereótipo, eles não são considerados como ciganos ou romanis. Então, quando chega uma cigana, por exemplo, e ela está sem saia, ela está sem brinco, e ela estudou, muita gente fala, mas você é aculturada, mas você perdeu as suas tradições, entendeu? Mas o que é isso, aculturada e perder as tradições? Eu perdi, ou a cigana que é assim, perdeu na cabeça de outra pessoa. Então tem isso. A outra questão que é muito romantizada e também é um estereótipo considerado positivo é a romantização do nomadismo. Uma coisa é você ser nômade por obrigação, porque é um grupo que foi expulso de um lugar e teve que migrar para o outro, teve que migrar por questão de trabalho, por questão de sobrevivência. Então, tem muitas famílias que são nômades, tem famílias que, inclusive, vivem em barracas hoje em dia, só que não são nômades por uma questão de espírito, porque nasceram assim, porque o verdadeiro cigano, ele é um nômade, etc. Eles são nômades por necessidade. E hoje em dia, a gente pode ver que, inclusive no Brasil e no mundo, não é a maioria dos ciganos ou romanis que eles são nômades. E, obviamente, como eu falei, é importante considerar tudo isso, porque, inclusive, existem políticas, por exemplo, para famílias ciganas ou romanis que são nômades hoje em dia e famílias que não são. Então, são problemáticas diferentes quando a gente está falando de moradias, quando a gente está falando de políticas públicas, né? Então, esses seriam os estereótipos positivos e depois temos os negativos, que os ciganos são ladrões, vagabundos, que não tem lei, que infringe tudo e é trapaceiro. Então, geralmente, por exemplo, quando você vai negociar, quando você vai comprar alguma coisa de pessoas ciganas ou romanis, então sempre tem essa desconfiança que a pessoa nem sabe muito bem de onde vem. Muitas vezes dão um exemplo, não, porque uma vez não sei, um cigano me roubou, não sei o quê. Pode ser que seja verdade, é muito provável que seja mentira, mas a questão é que eles dão um exemplo, sendo que pode ser que essa pessoa foi roubada na vida milhões de vezes, entendeu? Ou 5 vezes, ou 10 vezes, e uma vez foi uma pessoa cigana. Então tem muito esse estereótipo do ladrão, do vagabundo, do sem lei, que ele persiste muito hoje. Inclusive tem uma charge da Dona Nésia, que é seriam humoristas, né, do Instagram, e eles fizeram uma charge justamente falando de uma cigana de uma pessoa, não fala que é cigana, mas tem todo o estereótipo de cigano, que seria o brinco, a saia e tudo. Então fala, deixa eu ler sua mão. Aí a pessoa fala, não quero não, deixa eu ler, por favor. Aí depois ela fala assim, então se você quiser, você pode ler minha mão, mas se você quiser, eu também posso ler a sua. E aí ela pega a mão da cigana e fala que eu tô falando que você é trapaceira, que você não gosta de trabalhar, que você é isso, que você é aquilo. Inclusive o Felipe Cupertino e o grupo dele
Em Goiás, eles levaram essa charge para a justiça e foi dado, né, o parecer foi dado que era uma questão de liberdade de expressão artística e não foi preconceito. Inclusive, eles recorreram e eu não sei exatamente onde parou essa questão. Depois, dos estereótipos, né, os tipos de preconceito, a gente pode falar sobre maus tratos, violência policial. A violência policial, ela é tão marcada na vida e na realidade de várias pessoas ciganas e romanis, que, por exemplo, aqui na Argentina tem um pesquisador que é Matias Domingues, que ele observou que muitas pessoas ciganas, principalmente Ludar, que são os grupos aqui, mas de outros grupos também, eles andam com a certidão negativa, né, com os antecedentes criminais no bolso, e para eles é uma coisa super comum. Inclusive, você está conversando com a pessoa e ela mostra a certidão negativa dela. Que se a gente vê que para uma pessoa branca, para uma pessoa que não está nessa situação de exclusão, isso não é nada comum. Então, essa violência policial ela é muito naturalizada. E, além disso, aqui. Tá, eu vou. Aline, pedir para voltar, porque houve um pouquinho a conexão, falhou, se pudesse voltar só um pouquinho, parou aqui na questão da violência policial, a violência naturalizada, que houve uma falha de conexão, por gentileza. Tá bom, tudo bem. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Então, sobre essa questão da violência policial, que Domingues, que ele observou que muitas pessoas ciganas, elas andam com a certidão negativa ou o documento de antecedentes criminais no bolso. Ou seja, para uma pessoa que não vive em situação de discriminação, isso é impensável. Isso é coisa de outro mundo, andar com um documento de antecedentes criminais. Mas para várias pessoas ciganas, aqui na Argentina, é uma prática comum. Então, essa violência policial, ela existe, ela é muito forte, e além disso, ela também é baseada em estereótipos, como eu estou falando, que os ciganos são perigosos, são vagabundos, todo mundo anda armado e etc. Então, um outro exemplo aqui que eu queria falar é sobre a questão, e também como a título de exemplo, falando da violência policial, e não só da violência policial, mas também da violência institucional, foi o caso que aconteceu aqui na Argentina em 2019, quando um deputado e um assessor foi assassinado. De fato, os assassinos eles eram ciganos, eles eram da comunidade cigana, então a ex-ministra de segurança que ela foi na televisão e falou, pronto, o caso já está resolvido, o clã mafioso cigano já foi preso. Ela falou isso. Então, o que aconteceu? Todas as especulações em relação ao crime começaram a ser feitas em relação aos estereótipos sobre ciganos. Inclusive, a filha de um dos assassinos, ela foi na polícia perguntar sobre o pai, ela acabou sendo presa, todas as fotos, a foto dela apareceu em quase todos os jornais, então, tanto a polícia quanto os jornalistas começaram a especular sobre o caso, dizendo que era um crime de honra, porque a filha do assassino era amante do deputado ou do assessor, então, para isso, precisava lavar a honra, e para lavar a honra entre os ciganos é só matando, porque todos os ciganos andam armados. E foram especulando em cima de estereótipos, e depois, com as investigações, a própria polícia concluiu que tudo isso era mentira, que isso não existia. A mulher, ela foi liberada, só que as causas, o prejuízo na vida dessa mulher foi muito grande, porque a imagem dela apareceu em todos os jornais. E não só isso, como essa especulação em relação aos ciganos e colocar todo mundo na mesma bolsa, né, foi muito prejudicial para muitos ciganos, inclusive.
Estamos também com problema de conexão, Aline. Obrigada, continue. Obrigada. Ah, voltou agora? Agora voltou. Voltou agora. Obrigada, Aline. Então, tá bom. Então, já concluindo aqui, eu falei de todo esse preconceito e essa situação de discriminação, que também é visto na área da saúde, que também é visto, que eu falei, não só nas redes sociais, a gente vê muito, na economia também, pela desigualdade social que sempre é mantida em relação a esses povos. E hoje em dia, com a situação do Covid-19, a gente percebe que essa situação, ela está cada vez mais forte, né? Ela agora é explícita. E, inclusive, no Brasil, teve alguns casos de famílias de onde eles estavam, ou então eles chegaram. Bom, lembrando que a Aline está em Buenos Aires, então, realmente, desculpa, Aline, às vezes há um delay, né, entre a sua imagem e a sua voz. Você falando, né, Por favor, continue, Kê. Ah, tudo bem. Mas eu já estou concluindo aqui, porque a internet, a conexão parece que está um pouco ruim. Então, com essa situação do Covid-19, a gente percebe que essa discriminação, ela aumenta, como teve o caso no Brasil, teve alguns casos aqui na Argentina, por exemplo, em uma cidade que começaram a dizer que tinha uma cigana com Covid andando pela cidade, contaminando todo mundo. Então, dizem que ela foi ao cemitério visitar, primeiro era o pai que tinha morrido, ou o marido. Então, depois dessa história, virou tipo o mito da cigana com Covid, e vários ciganos ou romaníes, eles começaram a ser discriminados na cidade. No Chile também teve outro caso que o prefeito de uma cidade, ele construiu um buraco imenso, contornando o acampamento, porque falava que o isolamento desses ciganos era obrigatório. Então, são situações extremas que aconteceu tanto na América Latina quanto na Europa também. Agora, concluindo, eu gostaria muito de agradecer esse momento. Eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Eu espero as perguntas, e eu sei que tem muita gente do campo jurídico que está escutando a gente, então eu acho importante a gente levar muito em consideração todas essas questões, todas essas particularidades que eu falei aqui, quando estamos tratando, né, de povos ciganos ou povos romaníes no Brasil. Então, muito obrigada. Obrigada, doutor Luciano. Obrigada, doutora Márcia Hoffmann. Muito obrigada, Aline. Esta versão, esse mito da cigana com Covid me soa uma lenda urbana lamentável e preconceituosa, uma versão pós-moderna da loira do banheiro, né? É absolutamente lamentável. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Luciano para suas considerações. Doutora Márcia Hoffmann, em seu nome eu agradeço o convite da EMAG, da Escola da Magistratura da Terceira Região, a doutora Terezinha, a minha colega Inês, que tem feito muito para trazer esses temas inovadores para reflexão e abrir os horizontes do conhecimento do direito na aplicação a fatos sociais que realizem a justiça. Eu quero cumprimentar a Aline Miklos, né, que é cigana, que é pesquisadora, que é uma dinâmica ativista das causas sociais que fortalecem o conhecimento e reconhecimento da identidade plural dos ciganos e ciganas, e com essa sua capacidade de se comunicar tem estado em muitos cantos e com o seu canto encanta pelo que diz e pelo que faz. Eu estou na estrada com os ciganos desde 91. Eu sou hoje subprocurador-geral da República, estive na Procuradoria
Procurador-Geral da República como Procurador Federal dos Direitos do Cidadão adjunto por 4 anos com o colega Aurélio Rios e fui coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que cuida das minorias, índios, ciganos, quilombolas e povos tradicionais. Em 91, quando eu ingressei no Ministério Público, eu fiz um trabalho na Paraíba em defesa dos índios potiguara. E deu certo e despertou a atenção que um então senador da Paraíba, Antônio Mariz, que é da cidade de Souza, disse: eu tenho um recado dos ciganos para você. Eu disse: pois não. Eles dizem que tem quem defenda negros, tem quem defenda índios, tem quem defenda homossexuais, mas não tem quem defenda ciganos. Eu disse: o que é que se há de defender com relação aos ciganos? Eles querem que você vá saber por você mesmo. E eu então fui a Souza, 450 quilômetros de João Pessoa, e cheguei numa comunidade onde eles ainda estão. Eram, naquela época, já quase 1000 ciganos, arranchados, porque são casas e algumas palhoças, na entrada da cidade de Souza, e que recebiam da população majoritária de Souza muita discriminação e muito preconceito por serem ciganos, né? E muitos desses decorrentes do que a Aline aqui fez referência como sendo os estereótipos construídos. No inquérito civil que eu instaurei para identificar a situação desses ciganos, eu fui conversar com as autoridades que cuidavam da área criminal. Conversei com o delegado e o delegado disse: eu não tenho dificuldade com nenhum cigano. Eu tenho dificuldade com pessoas do lugar fazendo malfeitos e atribuindo aos ciganos. Conversei com o promotor, que disse a mesma coisa. Fui conversar com o juiz de então, que disse: temos muito problemas com os ciganos, muito problemas. Eu digo: por favor, quantas ações, o senhor que cuida da vara penal, quantas ações estão tramitando em que são réus ciganos? Eu disse: tá, doutor, que coisa engraçada, não tem nenhum. Então, na verdade, aquela informação decorria não de um fato documentado de ações que tramitassem, mas também ele reproduzia aquela visão, aquele preconceito de que os ciganos causam transtorno à sociedade. Quando fui, portanto, para o acampamento dos ciganos, havia as crianças que circulavam sem acesso à escola. Eu, então, fiz um requerimento geral, com os nomes em branco, e dizia: senhora diretora, apresento-lhe, e deixava o nome em branco, filho de, deixava o nome em branco, e peço que seja feita a matrícula na série adequada. Se por alguma razão não for possível, requisito, nos termos do artigo tal da lei, a certidão informando o motivo, e seja fornecida a certidão à Procuradoria da República. Eu deixava o meu telefone, meu CPF, meu tipo sanguíneo, etc. e tal. Quando voltei um mês depois e fui me aproximando da comunidade, as crianças já vinham com os papeizinhos das atividades escolares para serem apresentadas e feitas em casa. A Aline fez referência de que na Idade Média havia essas cartas que autorizavam os ciganos irem. É engraçado, eu aqui na Paraíba tive, a partir dessa inspiração, tive exatamente a seguinte ideia. Muitos ciganos que transitavam de Pernambuco para João Pessoa, do Rio Grande do Norte para João Pessoa, tinham dificuldade na fronteira. Eu então fiz uma declaração que dizia: a quem interessar possa, declaro que conheço fulano, cigano, portador da identidade tal, CPF tal, que junto com sua comunidade mora em tal lugar. E digo que nos termos da Constituição ele tem esses direitos: direito de circular livremente com suas pessoas e bens, direito de não ser molestado, direito de saber por que razão está sendo parado ou pode ser preso. Enfim, eu descrevi a Constituição, dizendo: se tiver algum problema, informe a Luciano Mariz Maia, no telefone número tal, na Procuradoria da República. O cigano plastificava isso quando era barrado numa parede policial, dizia: por favor, avisa aqui a doutor Luciano por que é que você está me parando. E aí disse: não estou lhe parando não, cigano, estou só perguntando como é que você vai. Eu digo: estou indo bem e estou indo. E ia. Então, o que eu estou querendo mencionar é que muitas vezes é difícil para as pessoas aplicarem a lei nos casos concretos. E quando eu estou falando isso, na conversa com a Aline sobre como botar um tema, ela falava sobre racismo estrutural, e eu mencionava que, na questão do racismo, o racismo é muito mais individual. Tem muito desse racismo estrutural que permeia toda a nossa sociedade e institucional. As nossas instituições não estão preparadas para lidar com o cigano. E o nosso judiciário
esse tem uma dificuldade imensa, e eu vou citar algumas situações, por exemplo. Embora os ciganos já sejam parte do processo civilizatório brasileiro e tenham, nos termos da Constituição, o direito de serem respeitados no seu modo de ser, viver e se expressar, e embora o Estado tenha o dever de conhecer, reconhecer e produzir conhecimento para que os outros consigam saber quem são os ciganos, e os ciganos também se incorporarem no sentido de se darem a conhecer e serem conhecidos pela diversidade étnica que tem, ainda assim, é muito associado ao cigano o nomadismo. O nomadismo, como já foi mencionado por Aline, não se equipara a uma vida de um errante que sai sem rumo. Na verdade, o que o cigano faz, que é diferente de outros grupos humanos, é que ele interage econômica e socialmente com outros grupos sociais e a eles oferecem bens e serviços, produtos, cultura, lazer, arte, diversão. E nesse sentido, eles circulam para onde esses novos mercados podem se abrir. E, normalmente, o circuito respeita uma certa sazonalidade. Eu gosto sempre de fazer a seguinte referência. Eu tenho 61 anos de idade, mas de 70 anos para cá, eu estou falando de 1950 para cá, o Brasil deixou de ser 80% rural para se tornar 85% urbano. Antes, o Brasil era na casa de 40 a 45 milhões de pessoas. Hoje são 211 milhões de pessoas. Que consequência prática isso teve? Ora, 50 anos atrás não tinham as estradas boas como temos, não tinham as lojas que vendiam de tudo como temos, não tinha internet, não tinha delivery. E quem trazia as novidades? Quem trazia a música? Quem trazia as ferramentas, os utensílios? Quem circulava com os produtos necessários? Os ciganos, que viviam na estrada. Viviam de um canto para outro, levando de um, levando para outro. E nisso faziam a troca. E eram acolhidos, porque tinham fazendas com sombras largas, tinham riachos, tinham açudes. Eles, então, traziam novidades, eram acolhidos e faziam parte daquele processo. Nesse processo de idas e vindas, muitas ciganas terminavam tendo ciganas e ciganos em envolvimento com a sociedade envolvente, e havia, portanto, também um produto de não chegava a ser um casamento, mas uma relação que terminava sendo estabelecida, e o que definia a ciganidade não era apenas o ser de sangue cigano, mas viver como cigano. E, nesse sentido, os grupos acolhiam as ciganas que engravidavam de grupos de pessoas fora do grupo e tornavam, portanto, parte do seu processo e estabeleciam relações em todos os lugares que se materializavam. Agora, essa imagem de que todo cigano é nômade afeta diretamente o direito e, no direito, a área penal. Por exemplo, qualquer cigano suspeito de qualquer delito já recebe uma prisão preventiva. Por quê? Porque não tem endereço certo, é um indivíduo de vida errante. Vá consultar, por exemplo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e vá consultar a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, que são todos nessa linha do que eu estou lhe dizendo. Ou seja, a imediata associação, mesmo que não tenha visto no caso concreto, que era aquele que acontecia, carimba-se, estigmatiza-se, rotula-se de cigano, indivíduo de vida errante, que é assim que está no dicionário, e como tal, sem precisar saber quem é aquele personagem concreto, já estabelece que ele não pode responder, como todo mundo responde, solto em liberdade, porque ele pode se evadir do distrito da culpa. No campo social, o que é um drama que termina acontecendo em torno disso. Aliás, só para completar essa situação, o cigano tem residência fixa. Mesmo quando ele se move, a residência fixa dele é a barraca. Ele não muda de barraca. A barraca é que às vezes muda de lugar. A residência dele é fixa, como uma barraca. Algumas poucas vezes que ele se move, é que essa
a barraca, que é a residência fixa dele, onde ele está, é que se move de lugar. Bom, mas há uma outra situação, que é nas cidades. As cidades não se preparam para acolher os ciganos. Não tem áreas de acampamento, não tem áreas dotadas de infraestrutura de água, coleta de resíduos, de eletrificação, como tem os chamados caravan sites, ou sítios de paragem de caravanas, paragem de comunidades de viajantes, de gens de voyage, a expressão que dizem na França, travelers, dizem no Reino Unido, e gypsies também usam essa expressão no inglês, e ainda é utilizada nos documentos internacionais, embora, como a Aline mencionou, a palavra em substituição a gypsies, porque o gypsies vem de Egyptians, o Pequeno Egito, uma área na Grécia, etimologicamente foi aí que surgiu isso, e, portanto, como é atribuído externamente, eles não estão mais aceitando o nome atribuído por quem é externo a si, mas o seu próprio nome. Bom, mas, por exemplo, para ter acesso a qualquer benefício social, é preciso ter um cadastro único no qual se esteja inscrito, é chamado CAD único. Ora, e a primeira exigência para ter um cadastro no CAD único é ter um CEP. Não é só CPF, é ter um CEP, um código de endereçamento postal. E os municípios não dão um CEP para as áreas de acampamento dos ciganos. Como consequência, quase que de cara, a maioria dos ciganos que fica numa atividade nômade não tem acesso aos direitos sociais. Então, numa situação de pandemia como essa, a situação fica mais agravada ainda, porque os benefícios sociais que chegam para os brasileiros carentes, em situação de miserabilidade, não chega para os ciganos. Outra dificuldade desse seu estilo de vida termina sendo a escolarização dificultada. Por quê? Porque, apesar de existir um ato normativo do Ministério da Educação estimulando que pessoas em situação de itinerância, e não se aplica só aos ciganos, possam ter acesso às escolas e ter o seu cadastro que possa acompanhá-lo para onde ele for, há ainda muita dificuldade dessa materialização concreta acerca de como garantir uma educação para pessoas em situação de itinerância. Quando nós começamos essa atividade em 1991, o antropólogo Franz Monen, que já é falecido, começou a realizar uma pesquisa com o material que eu trouxe de uma viagem que fiz à Europa, visitando os ciganos na Europa. Visitei associações de ciganos em Paris, o Tzigane, é uma associação Tzigane, era assim o nome que eles se chamavam na época. Em Roma, visitei também, estive com instituições que cuidavam dos temas dos ciganos lá em Roma, era Lácio Drom, uma das associações que cuidava disso. Estou falando em 1992, quando estive em Genebra, e trouxe um grande material que serviu de base para o início dos estudos de Monen, e Monen começou uma rede de pesquisadores, juntando outros ramos da sociologia, outros ramos das ciências sociais, e terminou estimulando que vários pesquisadores no país inteiro desenvolvessem estudos nessa matéria. Por outro lado, por meio da atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nós conseguimos fazer com que, a partir de 1996, no primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, organizado por Paulo Sérgio Pinheiro, nós já discutíssemos a temática dos ciganos. Naquele momento não foi incluído o pleito dos ciganos, mas em seguida, na revisão que aconteceu em 2002, no segundo Plano Nacional de Direitos Humanos, as perspectivas dos ciganos já estão lá contidas naquele documento. E aconteceu em 2001 a Conferência das Nações Unidas contra o Racismo lá em Durban, e embora nós não tenhamos conseguido que houvesse participante cigano na delegação do Brasil, conseguimos que, pós-Durban, o governo brasileiro incorporasse
nas suas unidades de discussão de políticas raciais, a presença de ciganos. Ou seja, no Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial, na Secretaria Nacional de Igualdade Racial, os ciganos começaram a ter protagonismo por si mesmos. Então, aconteceu desde aquela época o que está acontecendo aqui agora. Então, eu, como pesquisador da área jurídica, como aplicador do direito, preciso, nessa área, respeitar o protagonismo do titular do direito. No caso, a Aline, que é cigana, é quem vive, vivencia, tem as histórias, as vivências. Então, é ela que tem o lugar de fala. E eu aqui estou num papel de comentar essa situação para expor como é que o nosso ordenamento jurídico é preconceituoso, é discriminatório e termina gerando uma situação que é ainda mais dramática e mais vexatória. Porque, além do drama econômico concreto que vivem, o nosso ordenamento jurídico continua agravando a situação desses grupos excluídos. Quando polícias realizam investigações e dão os nomes como se fosse uma coisa inteligente, bacana, Operação Romani, ou coisa desse tipo, estão cometendo racismo institucional, estão criminalizando toda uma etnia. Então, o que é importante, portanto, é que nós respeitemos uma coisa simples. Ciganos e ciganas são pessoas como você e eu. Tem crianças. E outra coisa que é importante, no momento da pandemia, quanto temos que aprender com os ciganos? Aprender a viver com pouco, aprender o que é essencial, aprender o sentido de solidariedade da comunidade, aprender a ter sempre esperança e expectativa de que amanhã vai ser melhor. Ou seja, o que nós temos que aprender com os ciganos é espetacular. As ciganas, por exemplo, na leitura de mão, elas são grandes psicólogas. Elas são invisíveis, ficam sem serem percebidas porque está todo mundo tão apressado. Passa tão rápido pelos cantos que não se vê nem sequer um ao outro e às vezes esbarram porque literalmente não viu e esbarrou. E o cigano tem todo o tempo para observar cada um. Faz uma leitura, não é da mão, não. A cigana lê a alma, lê o espírito, lê os olhos, lê a face, lê o corpo, lê os dramas. E quando se aproxima, diz o que a pessoa quer ouvir, o que a pessoa espera ouvir. Porque, normalmente, o que a gente sempre espera é que alguém diga a gente o que a gente precisa ouvir. E o cigano tem essa habilidade de dizer a gente o que a gente precisa ouvir. Como a Aline teve essa habilidade de dizer o que a gente precisa ouvir, e, portanto, aprendamos a ouvir os ciganos, aprendamos a conhecê-los, aprendamos a caminhar com eles. Não rapidinho, não visitas rápidas de médico, não num processo formal, mas queiramos aprender com eles, porque a vida vai se tornar muito mais bela, muito mais densa, com muito mais significado, e nós veremos que tudo na vida passa, os ciganos também passam, só que eles vão e voltam, e aprendamos, portanto, a ir e voltar, e a ir de novo, e gozar da alegria dessas voltas que a vida dá. Muito obrigada, doutor Luciano. Maravilhosos comentários. Sempre lembrando, já que a nossa semana é Desnudando Preconceitos, que o preconceito é um conceito prévio, ou seja, uma escolha, se faz uma escolha ou se emite uma opinião antes mesmo de conhecer os fatos, como bem ficou demonstrado na fala do Dr. Luciano e como a Aline bem ponderou. Eu só faço um comentário que esses preconceitos estão difundidos, inclusive na mídia, nas redes sociais e nas séries da televisão. Há uma série de que eu gosto muito, por sinal, Peaky Blinders, na Netflix, mas tem um forte apelo entre os jovens, mas a família central da trama, eles são adoráveis, mas eles são ciganos e oferecem vários estereótipos. De um lado, eles são violentos, eles são golpistas, eles orquestram ações entre grupos, tem um lado místico, mas, de certa maneira, também reforçando
os preconceitos, embora a personagem central para mim seja adorável, mas ele é violento, sim. Como nós já temos já temos perguntas aqui, eu já vou passar direto, primeiro para os parabéns. A Vera Cecília Arantes Fernandes Costa, juíza federal, ela lembra que o decreto-lei 406 de 1938 dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território nacional. Flávio José Oliveira lembra que outro aspecto importante para citar é a portaria do MEC, que possibilita a matrícula de crianças em situação de itinerância, incluindo os circenses, parquistas e ciganos. A Tânia Lotto dá os parabéns, a doutora Terezinha pela escolha do tema, e providência que já auxilia a desnudar os preconceitos contra os povos ciganos. Elizabeth Félix Farias diz que a palestra bastante interessante e realmente está desnudando os mitos. A Dário Silva diz que preparadíssima essa menina, gostaria de ter uma filha assim. Quem não gostaria, não é mesmo? Parabéns, Flávio José Oliveira, parabéns, Aline, pela brilhante exposição. E aqui vem a primeira pergunta. Marisa Costa Miranda diz: uma colega do ensino médio de origem cigana uma vez disse que a leitura de cartas era um conhecimento passado pelas gerações e não era opcional. Ela pede que se poderia falar a esse respeito, e eu já engato uma pergunta. Antes, primeiro preciso avisar o público. Antes eu me fiz um grupo com a Aline e o doutor Luciano, e eu estava com uma vontade de fazer uma pergunta para a Aline. Antes eu expliquei que eu gosto muito de todas as mancias, e eu prezo muito a espiritualidade, e com muita delicadeza e muito respeito sempre, eu falei: Aline, para além e aquém de todos os estereótipos, é verdade que as ciganas leem à mão? Então, Aline, se puder fazer a pergunta da Marisa, e um comentário que ela fala sobre cartas e também sobre a leitura das mãos. Pronto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a fala do Dr. Luciano Maris Maia, que foi muito interessante. A gente não tinha combinado muito antes, mas ela foi muito complementar em relação à minha, que foi uma questão mais histórica, e enquanto a do Dr. Luciano foi uma questão mais prática, e eu gostei muito e aprendi muito também. Então, muito obrigada, Dr. Luciano. Sobre a questão da leitura de mãos e a leitura de tarô também, depende muito das famílias. Tem famílias que praticam, tem famílias que não praticam, tem famílias, inclusive, que não praticam porque dizem que as mulheres que fazem isso é porque casaram com homens que não querem trabalhar, que isso também é um preconceito, que não é verdade, mas geralmente tem muitas famílias, e eu acredito que é uma grande parte, não sei falar se é a maioria ou não, mas tem muitas mulheres ciganas que sim, que leem tarô, que leem a mão. É um conhecimento passado de geração para geração. Desde quando chegaram na Europa, já tem relatos de mulheres ciganas que leem as mãos, que lê a borra do café, que lê o tarô não, né? Porque o tarô veio um pouquinho depois. Mas já tem esses relatos. Então, são tradições milenares, são conhecimentos milenares também. Por exemplo, na minha família não são todas as mulheres, né, que leem o tarô, a mão e tudo, algumas sim, outras não. E eu estou aprendendo, eu sempre falo, eu sou aprendiz. E então, quando a minha tia, por exemplo, ela vai me ensinar, ela vai falando de várias tradições da família, inclusive ela fala, por favor, que fique só entre a gente. Então sim. E eu acho muito interessante isso, porque o fato de muitas pessoas duvidarem dessa profissão ou falar mal dessa profissão, isso significa também que tem relação ao fato de ser uma profissão majoritariamente feminina.
Eu não sei se fosse uma profissão masculina, eu não sei se teriam tantas dúvidas em relação a isso, mas é uma profissão feminina e muitas mulheres conseguiram sustentar as suas casas graças a essa profissão. Inclusive, eu tenho uma tia-avó, por exemplo, que o marido dela morreu. Vamos aguardar um pouquinho, que eu quero saber a história da tia-avó da Aline também. A conexão deu uma paradinha. Aguardando um pouquinho. Enquanto a Aline não volta, a leitura de tarô na família da Aline é de entre família. Desculpa, Aline. Eu queria falar da sua tia-avó, parou nessa parte. Assim, voltou agora a conexão. Da sua tia-avó, parou aí nessa parte. Então, é que a minha tia-avó, por exemplo, o marido dela morreu muito cedo e ela pôde sustentar a família, sustentar os filhos, criar os filhos com essa leitura, com essa prática, e muita gente fica extremamente feliz. Muitas vezes eu também leio aqui com as minhas amigas e elas são agradecidas imensamente por tudo isso. Então, eu acho que é uma profissão que deve ser valorizada e deve ser reforçada também hoje em dia. Aline, eu posso cometer, assim, fazer uma pequena propaganda e cometer uma pequena indiscrição? Você me autoriza? Eu fiz uma leitura de mãos e tarô com a tia Aline. E a minha filha mais velha também. Ela disse que eu sou a melhor garota propaganda. Da tia Aline, não, da tia Cleide. Da tia Cleide. Perdão, tia Cleide. Eu não sou mais garota, mas foi minha filha que falou. Garota propaganda, a tia Cleide é maravilhosa e dá para fazer a leitura da mão online. Ok? Então, enfim, recomendo. Mais uma maravilhosa, tia Cleide, ó, beijo. Outra pergunta é do Frederico Katz, que ele diz, Aline, para Aline, como é o panorama do aspecto religioso entre os ciganos? Em relação à religião, depende muito. Geralmente, as pessoas ciganas, romanistas, elas adotam a religião de onde elas estão. Então, se estão em um país católico, elas são católicas, tem famílias ciganas que são muçulmanas também, tem famílias ciganas que... Inclusive, tem ciganos hoje que são budistas. Hoje tem muitos ciganos evangélicos e tem um movimento cigano evangélico também. Tem ciganos de etnia, de grupos ciganos, que também são da Umbanda. Eu falo que tem uma diferença, porque tem os filhos da Pombagira cigana, né, que seria a entidade cigana da Umbanda, porque a Umbanda ela faz homenagem a várias minorias, né, aos indígenas, aos ciganos, etc. Então, tem os ciganos de Umbanda, que muitas vezes são os que são filhos dessa entidade cigana da Umbanda, mas também tem ciganos étnicos, tem ciganos que têm essa origem que eu falei, indiana e tudo, que também estão na Umbanda. Mas geralmente aqui na América Latina os ciganos são majoritariamente católicos e evangélicos. Muito obrigada, Aline. Mais alguns comentários da Tânia Lotto. Parabéns, Aline. Você não só desnuda o preconceito, mas também revela quem é o povo cigano. E Enilda Damasceno, parabéns, Aline Miklos, pela sua explicação, por estar à frente das pautas e lutas em favor do povo cigano. Agostinho, Femicro Goiás, não conhecia tudo isso que a Aline apresentou sobre os povos ciganos. Antigamente já tive negócios com ciganos e nunca tive problemas. Respeito e admiro. Parabéns, Aline. Exilda Mello, muito bom ter essa consciência de que o racismo é muito maior do que está posto nos discursos jurídicos. E Enilda Damasceno, parabéns, doutor Luciano Maia, ótimas contribuições para enriquecer o debate e desmistificar os estereótipos e acabar com o racismo e preconceito contra os povos ciganos. Muito bom poder contar com seu apoio e o seu conhecimento na área.
A Isilda Mello, ela gostaria de indicações bibliográficas sobre o tema. Acho que a pergunta é para os dois. Eu postei a respeito disso uma publicação recente da Sexta Câmara, em que é os direitos dos povos ciganos. É claro que é uma abordagem jurídica, mas tem muitas contribuições de antropólogos, sociólogos e outros, e lá nesses textos, eu passei um link que é o PDF, e, portanto, cada qual já pode baixar gratuitamente, e lá já tem várias indicações de leitura nos textos que são apresentados. Então, para um começo de conversa, é um ponto interessante, mas a Aline também pode compartilhar outros. Eu vi aqui no chat uma pergunta que eu peço permissão à Aline de responder, que é se as ciganas roubam crianças, né? Essa é interessante. Há muitos anos atrás, quando eu comecei esse trabalho, um grupo de ciganos acampou numa área da periferia de João Pessoa. E eu, então, quando soube, sendo pesquisador nessa área, fui lá conhecê-los. E vizinho a eles, a uns 200 metros, tinha uma comunidade pobre, a gente chama uma favela, e fomos visitar os dois lados. E quando chegamos no acampamento cigano, disse: olha, aqui é uma área boa, tem uma sombra e tal, a gente consegue água. A gente só fica com medo desses favelados aqui, porque a gente sabe que é um povo perigoso. Aí eu fui, então, visitar o pessoal na favela, aí disse: olha, aqui é tudo muita paz, mas a gente ficou muito aflito depois que esses ciganos chegaram aí, porque eles roubam crianças. Então, o que eu quero mencionar é que a ignorância sobre a outra pessoa não só gera o desprezo, mas produz o medo, e o medo gera a violência. É que eu, com medo de ser atacado, antecipo e já ataco. E nessa perspectiva eu agravo a situação de desconhecimento e eu materializo. Em algumas situações eu materializo a profecia que foi feita sobre aquela situação. Mas quem mesmo anda tirando filho um dos outros são os não ciganos dos ciganos. Eu precisei, por exemplo, ir a Patos de Minas, porque o Conselho Tutelar, quando soube que uma jovem cigana de 15 anos de idade ou 16 tinha dado à luz a uma criança e tinha dificuldade em amamentar, foi lá e disse: essa menina não tem experiência para ser mãe, não. Isso vai prejudicar a criança. E ainda mais sendo cigana. E aí o Conselho Tutelar tirou a criança à força. O juiz concordou com isso, naquele momento, o requerimento do Ministério Público e tudo, e foi preciso uma grande atuação a partir dos colegas do Ministério Público de Minas Gerais, federal e estadual, sensibilizando o juiz para devolver a criança cigana à sua mãe. Quando a criança foi devolvida, o grupo cigano fugiu da cidade com medo de ser perseguido novamente. Quando nós soubemos disso, combinamos posteriormente com o prefeito, com o bispo da região, combinamos com a Câmara de Vereadores e fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores e trouxemos um grupo de ciganos. A liderança cigana, um homem experiente de mais de 40 anos de idade, quando começou a relatar, ele chorava feito uma criança, sentindo-se impotente diante da violência sofrida pela comunidade como um todo. Então, na verdade, o exemplo que eu tenho não é de ciganos e ciganas roubando criança, não, mas a nossa sociedade tirando à força criança dos ciganos. Mais uma pergunta de Fernanda Turri, também conhecida como Minha Filha. Ela pergunta como funciona o debate dos ciganos no espaço público, por que não possui tanto espaço quanto outras causas, quanto a feminina, negra e indígena? Isso auxilia na perpetuação de estereótipos? E ainda, como reverter esse quadro? Também para os dois. Claro. Eu gostaria de complementar também Por favor, Aline. Que o doutor Luciano falou sobre a questão do roubo de crianças, né, que é um mito, como mesmo disse o doutor Luciano. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu na
França, no ano passado, que começou a surgir um boato na França, perto de Paris, né? Dizendo que uma caminhonete branca, cuja pessoa que dirigia era um cigano, então eram ciganos que roubavam crianças e depois traficavam órgãos. Então começou o boato e falou, não, porque eu vi essa caminhonete branca em tal lugar, porque eu vi em outro lugar, que chegou a um ponto que uma vez tinha um cigano realmente conduzindo uma caminhonete branca que foi atacado e depois a comunidade dele foi atacada e várias comunidades ciganas começaram a ser atacadas na França por causa desse boato. Inclusive, a polícia na França teve que fazer escolta dessas comunidades, justamente porque era um boato baseado em um mito e uma lenda que muitas vezes as pessoas acham que é inocente, que gerou essa onda de violência. E foi um episódio muito interessante que aconteceu na França. Não foi o primeiro nem vai ser o último. Agora, sobre a pergunta, eu esqueci o nome da sua filha, Turri. Fernanda. Fernanda. Então, eu não sei exatamente te dizer por que não tem tanta visibilidade em relação ao movimento cigano. Talvez porque ele é muito mais recente do que os outros movimentos, o movimento indígena, o movimento negro também. Também tem muito a ver com a marginalidade, com alto índice de analfabetismo entre as comunidades ciganas, também, que impede muito a organização, que impede muito a maneira e o conhecimento das ferramentas que a gente tem para poder exigir do Estado que os nossos direitos sejam respeitados também. Então eu acho que a resposta seria mais ou menos por aí. E para reverter essa situação, tem ações, por exemplo, aqui na Argentina eu faço parte de uma organização que chama ZOR, que é a Associação por los Derechos del Pueblo Romaní Gitano. Então, a gente oferece cursos de formação para pessoas ciganas também, como exigir, como você faz para quando você é abordado pela polícia, por exemplo, sobre histórias. E também eu tenho um outro grupo que chama Orgulho Romani, que o que a gente faz é justamente divulgar informação sobre a população romani cigana na internet, justamente para ações. Também no programa de comunicação. Também deu uma falha de conexão, mas vamos pedir. Oi, Aline, depois você colocar nos comentários as suas organizações para eu vou divulgar. Claro. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, você falou do primeiro grupo, você faz parte, o segundo não deu para passar. Tá, o outro é o Orgulho Romani, inclusive para quem quer mais bibliografia também. O Orgulho Romani, que não ficou a conexão, mas pedir para a Aline passar, colocar nos comentários do YouTube para quem quiser seguir, divulgar, sendo ou não cigano, ou romani, ou calês, enfim. Vamos aguardar um pouco. Não sei se a Aline está escutando. Eu posso, enquanto isso, fazer um comentário sobre Por favor. O movimento dos ciganos. Veja... Mas breve, doutor Luciano, que nós estamos caminhando aqui para o final. Não, voltou desculpa. Por favor, doutor Luciano. Só um minuto. Os índios têm uma instituição. Antes o Serviço de Proteção ao Índio, no começo do século passado, depois a FUNAI, a partir de 70, que tem um conjunto de antropólogos, de sociólogos, de sertanistas, que é uma das maiores agências governamentais em defesa de uma minoria do mundo. A nossa FUNAI, portanto, merecedora de todo o respeito. Faz a defesa dos índios. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA acumularam muitas experiências na defesa dos quilombolas.
ambos têm territorialidades, lugares de parar. Os ciganos não têm. Os ciganos não têm uma agência estatal nesse sentido. Os ciganos não têm uma organização que consiga servir para aglutinar as suas várias experiências. E o modo de organização dos ciganos, sendo as comunidades em grupos, em ranchos de algumas poucas famílias, 10, 15 pessoas, até um grupo maior, porque não podem ser grupos muito grandes, a não ser quando ficam sedentarizados como pessoas. Isso gera a dificuldade, e porque espalhados nas cidades, e às vezes nas cidades pequenas, isso gera uma dificuldade de serem vistos, percebidos e identificados. O IBGE nunca fez a contagem de quantos são os ciganos no Brasil. E, por outro lado, como o cigano tem que interagir com a sociedade envolvente, ele não é de enfrentamento, de ir para a briga. Ele, ao contrário, encontrou dificuldade, vai para outra paragem, vai para outro lugar que possa ser melhor acolhido. Então, essa percepção, de uma certa forma, tem sido modificada pelas essas novas tecnologias, como o Facebook e especialmente o WhatsApp, que permitem a construção de redes, e as pessoas, partilhando as experiências, as vivências, conseguem articular as instituições que são mais sensíveis para agir em defesa dos seus direitos e fortalecer a sua identidade. Muito obrigada, doutor Luciano. Aí, Fernanda, a sua resposta também complementada pelo doutor Luciano e comentada pela Aline. Nós estamos terminando aqui o nosso tempo. Eu vou para a última pergunta, que é da Renata Lotufo, que, por sinal, é uma excelente cozinheira, e daí o motivo da pergunta dela, talvez. Fiquei curiosa sobre a parte gastronômica dos ciganos. E ela pergunta quais são os pratos principais ou a tradição culinária. Se é possível falar uma tradição? Sim, espero que não corte dessa vez. Eu peço desculpas pela minha internet, mas é uma força maior que eu não posso controlar. Então, depende muito dos grupos também. E os grupos, as tradições culinárias, elas têm a ver por onde as famílias passaram. Então, é muito interessante a minha família, por exemplo, que ela está mais para o lado dos Roms. As comidas que a gente fala que são ciganas são comidas do leste europeu. Por exemplo, a kibanitsa, que é um pão doce, o saviaco, o sarmá também, que é o charuto, que a gente chama, o paprikash. Então, é a culinária mais ou menos dessa região. A culinária dos calons, ela é muito parecida e, com certeza, também no Brasil teve muita influência dos calons na culinária brasileira, camponesa, que é a cozinha caipira, né, que a gente chama. Então, essa seria basicamente o que a gente poderia chamar o que está no prato dos calons, né, que os calons compartilham com os brasileiros também. E os sintes também, que estão mais para o lado da França, para o lado da Alemanha, eles também comem basicamente o que estão por lá. Agora, a grande essência da cozinha cigana, que eu poderia dizer, é que, como passamos por muitos países, as famílias passaram por muitos países, elas também misturam ingredientes, misturam sabores, misturam receitas também. E então a gente pode perceber isso na mesa das famílias ciganas ou romanis. Eu queria só fazer um breve acréscimo aí. Claro. Mas uma das coisas mesmo que orgulha toda cigana em todo acampamento, depois dos pratos serem servidos, é como as panelas são limpas e areadas, como a gente diz, em que você é capaz de ver como se fosse um espelho. O fundo de uma panela, qualquer ela, tem assim, parece prateado, porque você pode se ver em cada uma delas. Isso é coisa de orgulho, isso é colocado logo na frente da barraca, porque é um sinal do cuidado com o preparo de cada alimento e, portanto, uma demonstração concreta do cuidado com todos. Muito obrigada. Nossa! Eu até falei quando eu estava na reunião, né, para preparar essa, eu falei, olha, eu areei todas as minhas panelas de cobre, de bronze, aqui eu vou colocar tudo no fundo, não deu tempo, viu?
Mas eu tenho orgulho também, minha mãe também tem muito orgulho, viu, de ter as panelas brilhando. Só vai ter mais um comentário do Flávio José Oliveira. Doutor Luciano é um importante colaborador na defesa dos povos ciganos. Nós que fazemos a pastoral dos nômades temos gratidão pelo seu compromisso social. Nós poderíamos, eu que sou uma tagarela e prometi me segurar, eu poderia falar e agradecer, porque nosso grupo de WhatsApp, doutor Luciano, a Aline, foi muito profícuo, poderíamos ficar a tarde inteira. Infelizmente, nós temos um prazo, temos um tempo, infelizmente, teremos que encerrar. Eu gostaria de falar algumas palavras, agora que chegou a minha vez. Eu não sou cigana, mas também pratico 2 ou 3 artes divinatórias. E graças a essas minhas artes divinatórias, eu descobri que a Aline canta e encanta. Ela canta sobre amores transgressivos e ela encanta como nos encantou hoje. Ao ouvi-la cantar, porque eu fui conferir, lembrei-me de 2 ciganas que marcaram muito a minha vida. E hoje eu aprendi que talvez não sejam ciganas, talvez sejam romanis e calês, ou uma romani e uma calê, é isso? Calê, na Europa, enfim. Uma delas é a cigana, ou talvez calê, por ser da França, não sei, ou romani, Esmeralda, do romance O Corcunda de Notre Dame. Esmeralda fascina os homens com sua dança e seu canto. Escreveu Victor Hugo sobre Esmeralda. Era indefinível e encantadora. Melodias que teriam desconcertado qualquer roxinol. No musical Notre-Dame de Paris, inspirado na obra, cantam ao final Quasimodo, Frollo e Febus. E a Aline, que fala francês, vai me perdoar pelo meu fraquinho francês. Ô Lucifer, ô laissez-moi rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Traduzo, ó Lucifer, ó, deixe-me apenas uma vez escorregar meus dedos pelos cabelos de Esmeralda. Eu também me lembro da cigana Carmen de Bizet. Talvez ela fosse uma Calê. Tanto Esmeralda quanto Carmen, de certa forma, elas provêm de uma longa linhagem de cantoras e dançarinas marcantes, impressionantes. A Esfinge, chamada pelos gregos de a cruel cantora. As sereias, cujo canto enlouquece e mata os homens. A dançarina Salomé, figura feminina musical e erótica, que conseguiu a cabeça, todos nós sabemos, de João Batista. Mas Carmen é fundamental. Em uma carta para a Lu Salomé, não a Lu Salomé da Bíblia, a Salomé da Bíblia, mas uma mulher real, uma mulher extraordinária. Nietzsche escreveu: Carmen é a melhor ópera que existe. A ópera das óperas. Carmen, e aqui eu vou utilizar a palavra cigana no sentido muito mais amplo, né? Muito, se a Aline me permitir, é a cigana espanhola que nasceu livre e que não pertence a ninguém, nem a lugar algum. Carmen canta a vida errante, a vida cigana, a vida nômade no sentido de liberdade. Porque Carmen louva a liberdade como a sua bandeira. O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar. O amor é uma criança cigana que jamais conheceu a lei no sentido de regras e imposições. Como dominar aquela que se apresenta como a personificação da liberdade? Se tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Ou seja, se você não me ama, eu te amo. Mas se eu te amo, tome cuidado. Aline, nós te amamos. Muito obrigada. Obrigada.
Agradeço também ao doutor Luciano, de presença marcante, como vimos. Como dizia um dos meus escritores favoritos, o escritor judeu e israelense Amos Oz, já dando uma palhinha aqui para o evento de amanhã, eu nunca vi um fanático com senso de humor. Nunca vi uma pessoa com senso de humor se tornar um fanático, a não ser que ele ou ela tenha perdido o senso de humor. Sobretudo, o senso de humor autodepreciativo. E ele explica, se você tem um senso de humor que lhe permite rir de si mesmo, você é imune ao fanatismo. Eu sempre acreditei na mesma coisa. O humor, o bom humor é um remédio e um antídoto contra o fanatismo, principalmente quando somos capazes de rir de nós mesmos. E, por isso, invoco Amos Oz e desejo ao doutor Luciano que o senhor tenha um mundo que é cor de rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Tenha. O senhor sabe a referência, que eu sei. Agradeço ao público que nos brindou com sua presença e suas perguntas e convido a todos para o segundo encontro de nosso evento, Desnudando Preconceitos, amanhã, no mesmo horário. O tema será o antissemitismo como forma de racismo. Palestrante, o doutor Fernando Lutemberg, advogado e presidente da Confederação Israelita do Brasil. Tenham todos uma ótima tarde. Aline, doutor Luciano, se quiserem palavras finais, é com vocês. Aline, você? Eu gostaria de agradecer imensamente ao evento, a todas as pessoas envolvidas no evento, as pessoas que estão escutando a gente. Obrigada pelas palavras finais, que eu fiquei emocionada também. Muito obrigada. E eu espero ver todos vocês em uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito bem. Eu agradeço muito o convite. E essa figura encantadora que é a doutora Márcia, com uma presença de espírito, uma alegria assim, entusiasmante, né? E junta com a Aline, então é uma manhã que já se torna tarde e cedo para o amanhã que virá. Agradeço a todas vocês e estamos sempre à disposição. Mais uma vez, a IMAG, aos servidores da IMAG, a toda a coordenação, ao público, muito obrigada e uma ótima tarde. Amanhã apareçam novamente, será mais um webinar da nossa semana Desnudando Preconceitos. Muito obrigada a todos.